Saúdo mais uma vez a amada igreja, os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos indo agora para a nossa sexta aula, que vai ter como tema Igreja, Organismo e Organização. Das lições bíblicas do nosso primeiro trimestre de 2024, que está falando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Então, a nossa lição de hoje vai falar sobre e vai tratar sobre igreja, organismo e organização. Vamos ao texto áureo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6, do verso 3. Verdade prática. A igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva precisa ser organizada. Leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do verso 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicânor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito da Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Objetivo da lição. Primeiro, aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo como um organismo ordenado. Segundo, compreender por meio do exemplo da igreja primitiva a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. Terceiro, aprender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã e a escolha do modelo de nossa igreja. Introdução. Nessa lição, vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos, uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governos adotados na tradição cristã ao longo dos anos e em qual ou quais deles a nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo. Porém, como tudo o que é humano, estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. A nossa palavra-chave vai falar sobre organização e organismo. Diante das lições anteriores, nós aprendemos aqui que a igreja significa o corpo de Cristo. Essa metáfora, essa figura de linguagem sobre a igreja como corpo de Cristo vai nos exemplificar de como a igreja funciona, de como o funcionamento dessa igreja vem nos dar o exemplo de um corpo funcionando. Quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vem trazer para nós essa figura de linguagem do corpo,
para exemplificar a igreja do Senhor, e aí ele vai falar que Cristo é a cabeça dessa igreja, ou a cabeça deste corpo. Nós vamos aprender que o corpo ele é funcional. E nessa estrutura do corpo, biologicamente falando, nós vamos aprender e entendemos já que o corpo é dividido em três partes: cabeça, tronco e membros. Isso nós estudamos no primário, nas nossas escolas secular, né? Nós aprendemos isso, que na biologia o corpo ele é formado em três partes, é dividido em três partes: cabeça, tronco e membros. A verdade prática vai nos trazer que a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. O que significa organismo? Nosso corpo é constituído por várias células, as quais se organizam em tecidos que formam órgãos. Os órgãos, por sua vez, estão interligados, formando sistemas. O conjunto de sistemas forma um organismo, ou seja, no caso da espécie humana, o conjunto de sistemas forma o corpo humano, os quais funcionam de modo integrados. Sem esse organismo, o corpo não viveria. Nós vemos que o corpo humano ele tem os órgãos vitais. Que órgãos vitais são esses? O coração, o pulmão, o rim, o cérebro. São órgãos vitais. Eles não aparecem externamente, mas internamente eles estão cumprindo a sua função, que é de manter o corpo vivo. Então, mais ou menos, a gente já está começando a entender, né? E esse organismo, ele trabalha de uma forma organizada. O corpo, ele pode estar presente com seus membros e ser um corpo inerte, morto. Se o seu organismo ou seus órgãos não estão mais trabalhando, então não há vida mais naquele corpo. Se tem algum órgão neste corpo que não funciona direito, este corpo está doente, está com problemas. É preciso de um auxílio para que este corpo viva. Eu vou dar um exemplo aqui do rim, que é um órgão importante do corpo humano, que quando ele tem problemas ou está doente, as pessoas, por exemplo, fazem hemodiálise, precisa de um equipamento para fazer a função que esse órgão exerce no corpo, que é de limpar, de purificar. Né? O rins, ele faz isso, ele purifica o corpo jogando a urina, ou seja, aquilo que não serve para o nosso corpo, para fora dele. E quando ele não funciona, é preciso usar uma máquina que vai fazer essa função do rim para poder o corpo continuar trabalhando. Relacionando isto à igreja como corpo de Cristo, nós vamos entender que, além de ter o seu corpo com os seus membros, existe ali os órgãos vitais desta igreja, que vai fazer com que a igreja permaneça viva, ativa, animada, saudável. E todo esse exemplo da ideia do corpo, nós aprendemos aqui de como que a igreja, sendo o corpo de Cristo, deve trabalhar. Cristo sendo a cabeça desta igreja, ou sendo a cabeça desse corpo, dominando todo o corpo, dominando todo o resto do corpo, dominando os membros e dominando os órgãos que este corpo contém. Vamos ao primeiro tópico, a estrutura da igreja cristã. A igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Um organismo vivo, cuja cabeça é Cristo. Efésios 5, 23. Assim, como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. 1 Coríntios 12, 12. Os membros
não existe independentemente um dos outros. Portanto, como um corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. Então, 1 Coríntios 12, 21, 22. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Nesse primeiro tópico, aprendemos que a igreja, que é o corpo de Cristo, ela trabalha em harmonia, tanto dos seus membros como dos seus órgãos, e fazem com que este corpo viva e trabalhe harmoniosamente. Muitas pessoas, quando chegam numa organização, ou mesmo uma empresa, ou pequena ou grande, alguém que visita aquele lugar, aquela empresa, aquela cidade, aquele hospital, ele vai dizer assim, olha, o coração, que é um órgão vital, né? Ele vai dizer assim, o coração daquele lugar funciona ali, naquele ponto. Ali é o coração da cidade. Ali é o coração do hospital. Ali é onde tudo funciona. Um exemplo aqui é o centro financeiro de uma cidade. A pessoa vai dizer, ali é o coração da cidade. Porque ali o centro financeiro daquela cidade é onde as pessoas trabalham, é onde as pessoas tiram a sua sobrevivência. Ou seja, o centro financeiro da cidade que sustenta toda aquela cidade financeiramente falando. Então, é o coração da cidade, é um órgão vital daquela cidade. Costumamos, de uma certa forma, dar uma figura de linguagem para algo que a gente vê que é importante, que é vital, que é essencial, que sem aquele órgão, aquela cidade, ou aquele lugar, ou aquela empresa não vai sobreviver. E então trazemos para a igreja como organização e organismo vivo. No segundo subtópico, a igreja como organização. A forma da organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos, Atos 16:4. Desta forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, Atos 2:42. Cuidavam da parte administrativa, Atos 4:37. Instituía líderes locais, Atos 6:6 e Atos 14:23. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização é saudável, o institucionalismo não. A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo a enrijece e a neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós encontramos aqui o comentarista falando que os apóstolos, eles cuidavam da parte administrativa dessa igreja, instituindo a liderança locais, reunia em concílios. Era uma igreja que seguia a liderança dos seus apóstolos, mas que logo à frente, com todos os cuidados que eles tinham, estava deixando a desejar em alguns pontos. O perigo da centralização, você vê isso quando o povo estava no deserto com Moisés, que foi preciso o sogro de Moisés passar as instruções para ele, que ele não iria aguentar ou mesmo suportar, ou mesmo administrar aquela multidão que estava no deserto com Moisés, porque estava tudo centralizado nele. Divida em setores, em órgãos vitais para o bom funcionamento. Porque Moisés não iria aguentar a pressão. Então precisava dividir. Vamos dividir aqui, vamos dividir os órgãos vitais para cada área. E foi dividido. E ele começou a dividir todas as tarefas de cada órgão. Os membros estavam ali, mas precisava de uma organização
para poder o corpo funcionar. Os órgãos vitais. Quais são os pontos vitais aqui? Então vamos organizar isso aqui. Organiza-se, separa órgãos vitais para trabalhar naquelas áreas. E esses órgãos vitais vão trabalhar, todos eles unidos, num só propósito, que é de manter este corpo vivo, ou seja, esta igreja viva. E nós vamos ver aqui que logo no primeiro versículo do capítulo 6, dizia que naqueles dias, crescendo os números dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. No versículo 2, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. No 3, escolhei, pois, irmão dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Então começava aqui uma organização para que tudo saísse perfeito. Porque eles falaram assim, no capítulo 4 vai dizer: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ao separar esses homens para essas tarefas específicas, né, esse órgão vital da igreja, os apóstolos continuaram orando e pregando a palavra, sem se preocupar com este ponto vital da organização da igreja. Terceiro subtópico: organismo e organização. Vimos que a igreja, como o corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como uma forma de organismo e de organização. 1 Coríntios 12, do verso 12 ao 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Vamos agora para o segundo tópico. Igreja, um organismo vivo e organizado. Primeiro, no seu aspecto local. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Coríntio, Éfeso e etc., como um organismo vivo. A igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, Atos 2:42, e orava, Atos 2:42 e 12:12. Contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Instituiu o diaconato, elegeu lideranças, enviou seus primeiros missionários. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. Atos capítulo 16, verso 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Agora o versículo 5. De sorte que a igreja era confirmada na fé, a cada dia crescia em número. Segundo subtópico, no seu aspecto litúrgico e ritual. Toda igreja organizada possui sua liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva,
Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto. 1 Coríntios 14:40. Estabelece costumes que devem ser observados. 1 Coríntios 11:16. Da mesma forma, em relação ao aspecto ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas, Atos 8:38-39, e realizando a ceia do Senhor, 1 Coríntios 11:23. Então, a igreja é um organismo vivo e organizado no seu aspecto local e no seu aspecto litúrgico e ritual. Estamos aprendendo sobre a igreja, que é um organismo vivo. Vemos também que a institucionalização dessa igreja, ela existe. Nós vemos que quando Davi propôs em seu coração fazer um templo para o Senhor, e aí ele queria formalizar um lugar onde Deus pudesse habitar, no caso, ele quis institucionalizar Deus dentro de um templo. Aí Deus vai falar para ele, olha só, Davi, eu não habito em templo feito por mão de homem. Você quer institucionalizar um lugar para mim? Mesmo assim, Deus vai ceder aos apelos de Davi e vai dizer, olha, você não vai construir, quem vai construir é Salomão. Aí Salomão vai e constrói aquele templo grandioso para Deus. Que mais tarde nós vemos o perigo, né, disso aí, da religiosidade institucionalizada. E aí os religiosos daquele templo, que institucionalizou a adoração da forma deles, da forma organizacional deles, e chegando até os dias de Cristo, quando ele vem, ele nasce em Belém da Judéia, ele cresce ali, depois ele sai em missões nos seus 3 anos de missões, os discípulos levam ele para o templo, e ele vai dizer a famosa frase, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aquilo ali foi um escândalo, falar aquela palavra. Quando chega aos fariseus aquela palavra que Jesus falou, aquilo foi um escândalo, porque ali estava o templo institucionalizado, a religião institucionalizada. Esse tipo de igreja está fadada ao fracasso. Vamos ao terceiro tópico. O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Episcopal. Essa palavra traduz o grego episkopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento, Atos 20:28. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações protestantes e pentecostais. Segundo subtópico, presbiteral, o ofício de presbítero, presbitérios, é encontrado no Novo Testamento, Atos 11:30, Atos 15:2. Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Terceiro subtópico, congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos 14:23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeita
a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas. E quarto subtópico, o sistema de governo de nossas igrejas. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo do governo presbiteral. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos dos sistemas episcopal e congregacional. É, portanto, um modelo híbrido. Isso porque, até o início dos anos 30, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguia um modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando elementos do governo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenha certa autonomia administrativa em relação às convenções gerais e estadual, a quem são afiliadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local, centralizado. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede que preside sobre um conjunto de congregações locais a ela filiadas. Nesse terceiro tópico, quando vai falar do o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs, nós podemos observar que no Novo Testamento não há uma regra a ser seguida de que forma nós devamos organizar esta igreja. Encontramos-se no Novo Testamento a organização conduzida pelo Espírito Santo de Deus nas igrejas, nos apóstolos. À medida que a igreja ia crescendo em graça e conhecimento, o Espírito Santo ia atuando na igreja de uma forma que ela fosse se organizando gradativamente. A organização vinha do céu, a organização vinha de Deus. E à medida que a igreja ia crescendo e se organizando, as estruturas iam sendo montadas. De forma que você vê aí que cada igreja tem a sua estrutura hoje, né? Baseado mais ou menos na estrutura do Novo Testamento, as igrejas mantêm ali as suas estruturas organizacional, com seus rituais e litúrgicos. Tudo isso é um processo. Então nós entendemos que a Assembleia de Deus adotou um sistema, a congregacional um outro jeito, a batista uma outra forma, da forma mais simples da igreja primitiva, da sua forma de organização, das mais complexas, que a igreja vai crescendo, e aí você vai tomando, né, algumas determinações que vão fazendo com que aquele corpo seja organizada de várias maneiras. Na igreja primitiva nós vemos que tudo era centralizado nos apóstolos. E ali naquele ato onde eles decidem separar 7 homens, da qual tinha o Espírito Santo, para trabalhar sobre aquele importante negócio. Então a igreja, como organismo vivo, ela vai crescendo, é um organismo vivo. Ela vai se modificando, ela vai se ampliando, ela vai se adaptando aos modelos organizacionais. Mas o mais importante disso tudo é que a igreja esteja centralizada no governo de Cristo. Não importa a forma como se organiza, importa-se que ela seja baseada em tudo aquilo que aprendemos de Cristo, sendo ele o cabeça da igreja, a cabeça pensante desta igreja, ele que vai organizar tudo isso. Pedimos orientação a ele, e ele vai nos organizando, ele vai nos ensinando quanto a este grande negócio. Precisamos entender que este corpo, esta igreja, não pode ser institucionalizada por homens, e sim fundamentada em Cristo. Tem muitas formas aí, tem muitas igrejas, né, que são fundamentadas em liturgias humanas.
Mas precisamos entender que o dono da obra não somos nós, e sim Cristo, que é o cabeça desta igreja. Vamos à conclusão. Nesta lição, fizemos uma análise da igreja como um organismo e organização. E que ficou claro é que as Escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos, os cristãos têm procurado se inspirar nos textos bíblicos para regulamentar seus ministros e ministérios. Chegamos ao final de mais uma aula e eu gostaria de propor aquele desafio de sempre, que é de vocês compartilharem o nosso canal, dar um like, né, se inscrever também no canal, dar um like, que é importante, né, e ativar sempre aquele sininho lá, para quando tivermos mais aulas, vocês serem anunciados dessas aulas, das próximas aulas, que com certeza teremos. Então, é isso, um abraço, fica na paz e até a próxima aula.